Porque é da vida de quem toca, de quem mexe com música, é assim mesmo. É um negócio de doido. Aqui, ó. Veja aqui. O professor Basso fez isso aqui, ó. E o Dunga botou aqui, ó. Ele veio de Catas Altas de Noruega em 1934 e o primeiro emprego dele foi de bombeiro, mas não é bombeiro militar, não, era bombeiro hidráulico, era aquela pessoa que trabalhava no chão das ruas rochosas, cheias de pedra, na picareta, abrindo para lançar os canos de ferro, que enferrujavam muito, e ele então tinha esse serviço que era quase que um martírio. Eu acredito que o que mudou no Dunga foi exatamente a sua performance musical. Itabirito sempre foi uma cidade com bons músicos, e isso é que despertou a atenção para ele. Ele em si era uma pessoa simples, uma pessoa muito amiga de todo mundo e gostava de fazer favores, principalmente quando ele trabalhou, que ele veio para o escritório da prefeitura, foi começar a mexer com impostos, principalmente na área de impostos rurais, e ele ajudava todos os sitiantes a fazer suas declarações. E eu acredito que é isso que trouxe. Como ele não tinha uma formação de universitária, o que o trouxe para cá, ou para o meio social, foi exatamente a música. Tanto é que ele chegou a dar aula no ginásio Guilherme Gonçalves, na escola Monsenhor Messias. Olha, eu tive uma relação até certo ponto muito grande com o maestro Dungas. A gente começou... eu comecei como funcionário da prefeitura, ele também era funcionário da prefeitura, a gente trabalhava próximo, tinha um contato muito grande com ele, uma pessoa muito amável, muito amiga. E Sodunga foi vereador na cidade por 2 mandatos. Né? Um dos mandatos eu fui vereador junto com ele. Ele foi vereador em 67 e foi vereador em 71. Na de 71 eu estava entrando também, aprendi muito com ele, porque eu era muito novinho. E ele me ensinou muito, era uma pessoa dedicada. E ele sempre foi dedicado à cultura. Ele, como vereador, ele preocupava muito com a cultura, com os artistas da cidade, com as festas. A gente não tinha naquela época, em 71, o que tem hoje, né? Tantos grupos musicais. Eu o conheci quando eu tinha 9 anos, 8 anos e meio e 9 anos, na rádio Cultura Itabirito, que tinha um programa de calouros, tinha um programa que apresentava também a Prata da Casa, que já eram os cantores, os melhores cantores da cidade. E eu era criança e cantei lá uma espécie de pré-show, uma coisa assim, antes do programa de calouros, e algumas crianças cantavam. E ele então me convidou para cantar com ele no coral. E aí ele me convidou eu, minha mãe e minha tia. Aí entramos. Esse coral já tinha sido formado há mais tempo, em 58. Aí integrou, porque cada um tem os seus compromissos, né? As pessoas faziam a letra de uma música e levavam para ele orquestrar. Então ele orquestrava aquilo para a orquestra. E nos festivais de canção que tiveram em Itabirito, ele ia com a orquestra toda interpretar aquela ideia musical de um cidadão comum. O maestro Dunga, para nós, em Itabirito, é uma figura inesquecível, porque tanto na música, como na amizade, como os parentescos, ele foi uma pessoa inesquecível. Todas as pessoas que compunham a música e não sabiam passar para a pauta, ou não sabiam fazer um arranjo para outros instrumentos, ele era procurado. Então, arranjos de maestro Dungas. Na banda União Itabiritense, todos os arranjos para todos os instrumentos
ele fazia assim, como a gente pegar uma caneta e imediatamente, sem precisar. Ou então, se você era um cantor e não sabia escrever, cantarolava para ele e ele passava para a pauta. Maestro Dungas, para mim, era meu vizinho. Na verdade, nós mudamos aqui para o centro da cidade e caímos ao lado da casa do Maestro Dungas, que era o maestro da Banda Nova. E para mim era um vizinho, eu era criança e assim que eu entrei para o Coral Canarinho de Itabirito, comecei a perceber que aquele meu vizinho era uma pessoa um pouco mais especial do que um simples vizinho. Então eu me interessei pela música, por mãos do Padre Francisco Xavier, que era o regente dos Canarinhos, e ele mesmo me recomendou que eu procurasse estudar, e eu fui então orientado por meu pai a procurar Maestro Dungas, que era o meu vizinho, que era um professor de música, para estudar teoria musical. E Maestro Dungas foi meu primeiro professor de violão e meu primeiro professor de teoria musical. E era interessante porque ele tinha um cargo na prefeitura, era funcionário público, e a prefeitura funcionava aqui ao lado também, nossa vizinha, onde hoje é a Casa de Cultura Maestro Dungas. E as minhas aulas eram num ambiente muito especial, porque as aulas de música que eu tinha eram no gabinete do prefeito. O prefeito na época era Celso Matos, eu lembro que sempre às 7, 7h30 da noite, a gente ia, eu e meus dois irmãos, para termos aula com o Maestro Dungas. O Dunga, além da orquestra, ele se dedicava à banda União Itabiritense, Corporação Musical, e ao coral. Ele criou um coral com o nome da mãe dele, chamava Coral Corofeônico Maria Velasco. Esse coral durou alguns anos, com muita gente, era 4 vozes, afinadíssimo. Na época foi o melhor coral que teve. Mas era uma pessoa muito bem-humorada, muito atenciosa, que ouvia o que a gente tinha para perguntar e extremamente paciente, porque dar aulas para mim e para meus dois irmãos realmente era uma situação muito inusitada, porque tudo para nós era motivo era tudo muito engraçado, tudo muito novo, e com a paciência que ele tinha, ele conseguiu iniciar esse norte da música aí na minha vida. Ele teve um desenvolvimento, dizem, autodidata, que ele não teve escola de música para estudar. Adquiriu alguns livros e com o apoio inicial do maestro Tertuliano Silva, ele foi desenvolvendo na banda União Itabiritense e coral, e logo em seguida ele formou a Orquestra Alviverde, famosa Orquestra Alviverde do Maestro Dungas. Essa orquestra brilhou muito nas cidades, em várias cidades, Itabirito, Lafayette, Monlevade, Nova Lima. Em Lafayette tem até um fato pitoresco, interessante. A orquestra era tão boa que eu fui ao baile e vi muitas pessoas de Lafayette de costas para o salão assistindo a orquestra, vendo a orquestra. Eu fazia parte da orquestra, eu era a única mulher que tinha na orquestra. Todos eram homens, né? Então o Sr. Dunga, gentilmente, uma pessoa finíssima, que falou com o Rui Salvador que me levasse para a orquestra. E me colocou na orquestra como se fosse uma filha dele, porque a gente já era muito conhecido, os pais muito amigos, né? E o Sr. Dunga já me conhecia desde criança. Me colocou na orquestra e eu era como uma filha dele. Dunga era um cara que se dedicava a tudo isso. Ele chegava a quase ser perfeccionista. Ele gostava realmente de ensinar, gostava de ver o resultado e gostava de ajudar as pessoas com dificuldades. Mas ele se dizia um mau professor. Ele mesmo não gostava de ser, vamos dizer, titulado como professor de música. Ele ensinou poucas pessoas, porque não era o forte dele, ele não gostava disso. Mas ele ajudava a chegar onde necessitava. Ele pegava um músico, por exemplo, tirava todos os problemas, defeitos naturais de um mau estudo anterior. A Dona Ceci tinha um coral Dom Bosco. E
pediu a ele que ele não sabia falar não, né? O dia está apertado, aí pediu a ele que ensinasse o pessoal para poder cantar. Ia ter uma apresentação e se ele ensinar. Aí ele aceitou assinar, mas ia ficar muito apertado, porque estava muito próximo, eu quase chegando na época. Então ele chamou eu e Eliane Carneiro para poder ajudar no contralto. Então assim, como eram crianças menores, ele fez só com 2 naipes, soprano e contralto. Então eu ensinava o soprano para os meninos e eu, à parte, aprendi o contralto. Então nesse dia, como foi muito apertado, eu peguei o gravador e então eu gravava ele cantando. Ele me ensinando, que era mais fácil. Depois eu chegava em casa, eu aprendi, né? Então eu tenho a gravação dele aqui, com a voz dele me ensinando a cantar. O diferencial de Maestro Dungas, de antes e depois de Maestro Dungas, principalmente com relação às nossas bandas de música, foi a qualidade dos arranjos. Coisa que permaneceu, e a gente percebe isso claramente pelas mãos hoje do Maestro Vieira, que também tem arranjos belíssimos de músicas que são comuns, que muitas vezes tem arranjos comuns tocados nas rádios aí, mas que pela criatividade, pela mente criativa desses homens, elas são transformadas em verdadeiros épicos da música, e a gente passa a observar um outro som, uma outra qualidade musical à medida que elas são interpretadas pelas bandas de música. Então, eu acredito que as mãos de Maestro Dungas e a sua sabedoria musical trouxe para nós um legado também especial por causa da qualidade dos arranjos que eram produzidos por eles. Muito grande de compor. As composições dele a gente conhece, estão aí gravadas aí, um arranjo lindo, maravilhoso, que tem canto, contracanto, né? As músicas dele são até difíceis de serem executadas, porque ele tinha essa facilidade muito grande. E faz parte da vida de muita gente na nossa cidade, porque principalmente os carnavais vividos aí na sede do União foram carnavais norteados pela música e pela regência do Maestro Dungas. Então o carnaval para nós ele começava mais cedo, porque a gente ia assistir aos ensaios da orquestra Alviverde, nós íamos depois participar do carnaval, e o Maestro Dungas tinha essa relação com a União Esporte Clube, com a Prefeitura Municipal, com a banda nova, que é a Corporação Musical União Itabiritense, e com a vida cultural de Itabirito. Uma coisa interessante é o carnaval. O Rui Salvador comprava as músicas lá no Rio, vinha os cadernos,
Cada música tinha um caderno com as partes piano, saxofone, trombone, tudo. O Dunga pegava aquilo, olhava, fazia outra orquestração. Ele orquestrava as músicas todas. Então, em Itabirito, as músicas de carnaval na época dele, a orquestra dele, que acompanhava o carnaval, até infantil, à noite, tudo a orquestra em cima, ele orquestrava tudo de novo. Só em Itabirito tocava daquele jeito. A gente fazia serenata à noite, saía à noite fazendo serenata. Aí às vezes ele pegava o violão e ficava tocando. Aí ele pegava o cigarro, tinha na boca, acendia o cigarro e fechava o olho. Eu não sei se ele dormia ou se ele cochilava, o que era. Mas ele não tragava. Ele ia queimando, a gente começava a rir, aí que ele, sabe? Aí ele abria o olho assim, aí a gente ria dele, ele falava, nossa, vocês estão cantando tão bonito que me deu vontade até de dormir. O Dunga era autodidata, mas ele foi encaminhado pela própria mãe. A mãe dele se chamava Maria Velasco, era maestrina e tocava piano e violino. E ela que ensinou o Dunga. E o Dunga, o arranjo, ele estudou, ele foi autodidata, porque arranjo musical ela não ensinou. E ele foi aprendendo porque ele gostava. Ele teve mais irmãos músicos. Um foi primeiro primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais. E primeiro sax alto e clarinetista da Orquestra da Rádio Inconfidência. Tanto que ele se aposentou por lá. Ele era empregado público estadual. Chamava chamava Francisco. Era o Chico Neiva. O outro músico, Antônio Neiva, aprendeu sozinho. Ele olhou o Dunga tocar e pediu um instrumento para tocar, e o Dunga brincou com ele, que ele nunca tinha visto aquilo, nunca tinha pego. Falou, mas eu vi como é que você mexe nos dedos aí, eu quero experimentar. E ele tocou como se soubesse, e ele nunca tinha pego no instrumento. Foi uma genética da família. Então. Isso é realmente genético, isso é dom, é inato. É uma coisa que o Dunga nunca soube explicar, mas ele contava isso com muito orgulho. E o Antônio Neiva foi um dos melhores saxofonistas da voz de tenor que teve aqui no estado. Cantava muito dentro da música escrita. Ele não era cantor, né? O cantor, ele era músico, intérprete, compositor, arranjador, mas como ele cantava exatamente dentro da música, né? Desse jeito. Na minha concepção hoje, né, século XXI, olhando e conhecendo a obra que ele deixou, escrita na música, é coisa de gênio, assim. Em alguns momentos, alguns detalhes, e até pessoas mais entendidas de música que eu, conseguem perceber, às vezes, num arranjo de determinado instrumento, numa passada de melodia que ele fazia de um instrumento para outro, dentro na execução, que é onde a gente percebe esses detalhes, é que a gente percebe o toque de gênio mesmo. Então, assim, eu acredito que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, assim como o Padre Francisco, lá com os arranjos para canto coral, sabia também. E hoje o maestro Vieira sabe perfeitamente o bem que ele está fazendo quando ele constrói um novo arranjo de qualquer sucesso que a gente percebe aí na música brasileira. Eu quero passar minha palavra para o período que nós fomos aproximando, porque até então, eu sendo do Itabirense e da Corporação Musical Santa Cecília, eu era adversário do União e da Corporação Musical União Itabirense. Isso, esse adversário, na boca do povo que tinha muita rivalidade. A gente que estava à frente das entidades, a gente não tinha essa rivalidade, mas impedia muito a aproximação, né, nossa. Então, aconteceu em 1966 a primeira oportunidade de conhecimento mais próximo entre nós. O maestro Dunga foi eleito vereador. Olha, num período que vereador nada ganhava, nada recebia.
Eu já tinha sido eleito vereador em 62 e no segundo mandato. Nós éramos do mesmo partido e assentamos juntos na bancada, defendendo as coisas boas para o município de Itabirito. Aqui tinha um senhor, Tertuliano Silva, professor de música, professor aí do ginásio, do colégio, respeitabilíssimo. E era, quando o Dunga chegou para cá, ele era o maestro da banda. Foi ele que admitiu o Dungas aqui. Mas ele fez os hinos de todos os clubes, mas quem fez os arranjos foi o Dunga. Inclusive para os clubes de rivais aí, que era Itabirense e os Hinos Esperança. O Dunga não fazia essa questão, não. Inclusive, muitos arranjos da orquestra, que era do Paulino, Zé Paulino, um músico de Mariana, que depois é que o Vieira assumiu. Mas essa orquestra era muito boa enquanto regida pelo Zé Paulino. Muitos arranjos para ele foram cedidos pelo Dunga. Outros foram até comprados pelo Itabirense, na época desse Zé Faria, Zezinho Avon. No final dos anos 60, na década de 60, surgiram grandes astros, uma revolução na música. Elvis Presley, os Beatles, no Brasil, Renato e seus Burquerques. Então, esses conjuntos com música eletrônica, as guitarras, afastaram do povo o brilhantismo das orquestras tipo Grenilha e muitas outras orquestras, que a orquestra do Dunga era aquele formato da orquestra de Grenilha. Até que chegou uma hora que a música baiana influenciou mais. Esta sim é que influenciou de forma a que os clubes começassem a fazer contratos com menos pessoas. Por quê? A orquestra do Dunga tinha 14 pessoas. E vinham 3 para fazer o mesmo efeito. Então, os clubes passaram a não contratar mais as orquestras. Por quê? Porque a orquestra para um clube era caro. E o clube sempre viveu de renda. E associado só não estava mais sustentando, não estava mais dando para manutenção do clube. Então, eles contratavam eventualmente alguma orquestra profissional, como Cassino de Sevilha ou Severino Araújo, que são orquestras que vieram aqui para fazer bailes, mas as orquestras da região foram começando a acabar. Então, ele deixou esse legado para nós, né? Que Itabirito não pode esquecer nunca dessa figura. E ele também, além de ser um grande maestro, um grande musicista, ele foi secretário da Câmara Municipal de Itabirito por muitos e muitos anos até aposentar. Mas, agora eu vou contar porque isso doeu muito na família. Um certo prefeito, que eu não vou dizer o nome, quando ele saiu para trabalhar nesse prédio novo, o prefeito disse para ele: você está dispensado, não te quero aqui mais. Realmente, o prefeito que entrou em 1982 demitiu algumas pessoas. O Sr. Zé Dunga já era aposentado. Aposentado e continuava a trabalhar. Então, na época, eu sei de algumas pessoas que foram exoneradas dos cargos que exerciam. E pode ter havido, né, uma decepção, né, muito grande. A pessoa vai dedicando de 1934 a 1982, quase 50 anos, né? Então recebe um convite para deixar um trabalho, e ele estava razoavelmente novo, parece que morreu aos 72 anos. Nosso carnaval deixou de ter importância maior quando acabou a rivalidade. Porque amizade é uma coisa, rivalidade é outra. Eu posso ser amigo de todo mundo, mas na hora que eu vou jogar contra um time rival, eu vou dar tudo de mim para fazer o melhor. Uma rivalidade sadia, né? É a rivalidade sadia que faz com que eu me aprimore, que eu apresente o melhor. O outro lado vai fazer a mesma coisa. Então o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos qualidade. Qualidade musical, qualidade nos carnavais, nos enfeites dos carros alegóricos, que cada clube se esmerava em criar melhor para apresentar. Esse desfile da terça-feira de carnaval era um desfile maravilhoso. Pessoas de fora vinham, admiravam, levavam fotos, publicavam fotos em outros jornais, tudo, porque era uma coisa muito bem feita.
Mas cada um dava de si. Tinha gente que passava a noite inteira trabalhando num carro alegórico. Bem, lamentavelmente, né, as coisas nascem, crescem, recebem o aplauso justo, mas um dia chega o final. Me lembro como se fosse hoje, talvez no dia 13 ou 14, parece que 14 de outubro de 1983, houve uma última apresentação do trio de Seresta do Maestro Dunga. O Maestro Dunga tocava espontaneamente, sem fins lucrativos, e tinha um bar que os jovens da época lembram muito, ali ao lado do Correio, onde hoje está a Travessa Domingos Pereira da Silva, tinha um bar que chamava Gostoso. Um bar ao ar livre, parte coberta só ali onde tinha o depósito, as mesas ao ar livre. E o Zé Dunga sempre ia tocar lá. Esse bar era do Alex, filho do saudoso amigo do Maestro Dunga, o senhor Valdir Salvador de Oliveira, o Dona Irani. O Alex angariava, muito simpático, ele angariava muito, uma freguesia muito grande. E com a presença da orquestra do Dunga, isso crescia muito. Então, nesse dia 14 de outubro, eu descendo de uma reunião lá da sede da Corporação Musical Santa Cecília, já, além de amigo, de admirador, companheiro do Zé Dunga, e parei para ouvir o trio tocando. E à medida que o trio começou a tocar, começaram a chegar os adeptos, e por volta da meia-noite estava lotado. E o povo dançando alegremente, e as músicas cada vez soando mais harmoniosamente. Cheguei em casa e contei à minha esposa, demorei mais um pouco, porque o Zé Dunga estava tocando lá o grupo, e aí eu fiquei até meia-noite. Quando estava lotado, eu vim embora. E no dia seguinte, fiquei sabendo que aquela era a última apresentação. As pessoas não sabiam, ele estava bem de saúde, mas parece que era uma alegre despedida. O Zé Dunga, com a turma, tocou até amanhã cedo. E no mês seguinte, sofreu um derrame cerebral, um AVC, e de novembro de 1983 até novembro de 1985, quando ele morreu, foram 2 anos enfermo, que não teve mais condição de apresentar. Em 1985, 16 de novembro, veio a falecer, deixando um enorme vazio. E o que foi mais marcante, infelizmente, na minha relação com o Maestro Dunga, foi exatamente o dia da sua morte, porque ele foi velado aqui na sede do União. Eu era ainda bem mais novo e quando eu vi o enterro saindo ali da sede do União em direção ao cemitério, eu percebi que Itabirito estava perdendo realmente uma grande pessoa, que a cultura da cidade realmente perdia muito naquele momento, e que ali era o momento do fim de um grande legado cultural que nossa cidade teve. E aquele momento para mim foi lamentável e inesquecível, infelizmente. É o seguinte, se você quer ser músico, dedique-se. A música é a única linguagem universal que nós temos. E se você se dedicar, você se comunica em qualquer situação. Sem a tua